Olá meninos, boa tarde. Hoje terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Peço que Deus nos abençoe, mais uma tarde. Estamos aqui nessa semana, finalizando as nossas atividades, algumas atividades do livro, tá certo? Do volume 2 e com as nossas revisões das nossas avaliações da próxima semana, tá ok? Então vamos lá, né? Que Deus nos abençoe, nos proteja em mais uma tarde, tá certo? De videoaula, não é isso? Então vamos lá. Hoje, terça-feira, nós vamos, né? Com português, na língua portuguesa, você vai abrir o seu livro aí na página 49 de português, tá certo? Então abra o seu livro aí na página 49. A gente estudou verbo, sobre o que é verbo, né? Que indica o quê? Verbo indica uma ação, né? Isso como a gente sabe. E hoje a gente vai estudar um pouquinho o que é verbo imperativo. O que é verbo imperativo, né? E verbo imperativo indica o quê? Indica uma ordem, quando você fala, né? Dando uma ordem, uma súplica, né? Um conselho, uma recomendação, chamando, um chamado. Então, verbo imperativo, né? Indica isso, quando você está dando uma ordem, quando você está fazendo um pedido, quando você está suplicando alguma coisa, né? Por alguma coisa, fazendo uma recomendação, né? Também. E chamando, né? Fazendo um chamado, tá certo? A gente vai estudar hoje sobre o verbo imperativo, tá bom? Como tá aí no livro de vocês. Então, aí no livro de vocês tem: releia a instrução e observe as palavras em destaque. Coloque em uma tigela essa mistura e junte macaxeira devidamente ralada. Misture tudo muito bem. Unte uma forma, de preferência quadrada, e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 40 minutos. Então, temos aí, né, nesse número 2 aqui, ó, que a gente acabou de ler, junto com vocês, tá certo? Aqui no comecinho. E temos lá, questão A. As palavras em destaque são substantivos, pois dão nome às etapas de preparo. Aí na opção 2, verbo, pois indicam ações a serem realizadas. Então, vocês vão marcar aí a alternativa correta, tá certo? Sabemos que o verbo é uma ação. E o verbo imperativo, ele indica, né, uma súplica, uma ordem, uma recomendação, chamando, tá certo? Um pedido. Letra B. Essas palavras revelam o quê? Conselho, súplica ou ordem. Então, a gente viu pela frase aqui em cima, você leu, né? Você faz a leitura novamente para você saber se é um conselho, uma súplica ou uma ordem. Temos a explicação do que Tia acabou de falar, o modo verbal, né? O que é verbo imperativo, que indica ordem, pedido, súplica, conselho, recomendação e chamado, né, de imperativo, é chamado de imperativo. Questão 2, releia esse trecho. Bata no liquidificador bata tudo no liquidificador, todos os ingredientes, menos a macaxeira. Qual é o verbo do imperativo? Aí, qual é o verbo aqui? Você vai fazer só a palavra que indica o verbo. Então, esse primeiro aqui, o verbo no imperativo é a palavra. Você vai colocar a palavrinha do lado. Aqui, ó, tá certo? Lembrando que, ó, aqui do ladinho. Lembrando que verbo imperativo é o quê? Conselho, ordem, pedido, recomendação, chamando, tá certo? Então, você vai colocar a palavra aqui que indicou um desses verbos, tá certo? Terceira questão, assinale a frase com forma verbal no imperativo. Então, temos aí, mexer o açúcar e a manteiga. Mexa o açúcar e a manteiga. Se você mexesse o açúcar e a manteiga, o resultado seria outro. Mas só que está pedindo, né, assinale a frase com forma verbal no imperativo. Então, tem que estar no imperativo. Então, é só você ler aqui onde está explicando, ó, nessa barrinha aqui marronzinha, tá certo? Para você não esquecer e responder corretamente. Então, vamos para a página 50 de português. Na questão 4, escolha as formas verbais no imperativo e reescreva as frases preenchendo os espaços. Então, temos aí, lave, pague, fique, suba, coma. Letra A.
A torta que está sobre o armário. Então, você vai usar uma dessas palavras. Ou lave, pegue, fique, suba ou como. Você vai completar o começo da frase que está faltando. Letra B, na árvore para pegar as goiabas. Letra C, Flávio, aí tem aí, né, toda a salada. Então, você vai completar as frases com os verbos no imperativos que já estão aqui em cima, ó, aqui nesse retângulo, tá certo? Então, vamos para a questão 5. Leia as frases e faça o que se pede. Aproveite o dia de sol. O menino correu muito ontem. Chamei os jogadores para o campo. Os meninos comeram toda a bolacha. Em cada frase há um verbo, não é isso? Você vai sublinhar. Então, você vai sublinhar acima essas frases que a gente leu aqui, ó, do ladinho dos quadradinhos, e você vai sublinhar apenas o verbo, tá certo? No caso, o verbo no imperativo, que é o que a gente está estudando hoje. Em cada frase há um verbo, sublinhe, né? Foi o que a gente tinha falado agora. Em qual frase a forma verbal está no imperativo? Assinale a alternativa e copie a forma verbal a seguir. Qual é a frase que está no imperativo? E você vai copiar depois aqui embaixo, ó, a frase no tracinho a seguir, tá certo? Nessa frase que você assinalou, o uso do imperativo indica ordem, súplica ou conselho. Então, essa frase aí que você assinou lá em cima, aqui, ó, nos quadradinhos, ela indica o quê? Ordem, súplica ou conselho, tá certo? Então, vamos para a página 51 de português, tá ok? Na página 51, nós vamos ler aí, leia esta receita do pão de queijo. Pão de queijo no liquidificador. Então, temos aí a receita do pão de queijo, né? 2 copos americanos de polvilho doce, 1 copo de óleo, 1 copo de leite, né? Meio copo de farinha de trigo, 1 copo de queijo ralado ou meio copo de queijo em cubos, 2 ovos, meia colher de chá, né? Preparação. Etapa 1, bater tudo no liquidificador e pôr em forminhas untadas com óleo. Etapa 2, levar para assar. Então, como vocês estão vendo aí, é um preparo no liquidificador de pão de queijo. Então, temos aí, observação, né? Leia com meio copo, como a tia acabou, que é o aqui, ó. Como vocês estão vendo, aqui, ó. 1/2. No caso, é meio copo ou meia colher, como a tia leu lá em cima para vocês. Significa isso, meio ou meia. Reescreva a preparação substituindo os verbos em destaque por verbos. Então, você vai substituir os verbos em destaque por verbos no imperativo, tá certo? Verbo, como sabemos, indica uma ação. Só que você vai substituir por verbos no imperativo. Você vai substituir na etapa 1 e na etapa 2, tá certo? Aqui, ó, na etapa 1 e na etapa 2. 7ª questão. Reescreva este outro modo de preparo. Escreva esse outro modo de preparo, acrescentando o verbo indicado no modo imperativo. Então, temos aí misturar todos os ingredientes e amassar até soltar as mãos, fazer bolinhas e assar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai reescrever os ingredientes, tá certo? De preparo, acrescentando um verbo indicado no imperativo. Então, você vai reescrever isso aqui, ó. Misturar todos os ingredientes, tá certo? E amassar até soltar as mãos. Fazer bolinhas até assar. Você vai reescrever eles e colocar eles no verbo imperativo, tá ok? Então, vamos para a página 52. Na página 52, 8ª questão. Observe as situações representadas e as formas verbais em destaque. Depois, assinale o que elas indicam. Então, aqui nas imagens, ó, vocês vão observar aí, tá certo? As situações representadas de formas verbais e vocês vão assinar o que elas indicam. Na primeira situação, ela indica conselho, súplica ou ordem. Então, você vai observar o que o homem tá falando aí. Olhem para mim e sorriam. Então, você vai assinar.
Na segunda situação, fique atento enquanto estiver cozinhando. Isso é um conselho, uma súplica ou uma ordem. Na terceira situação, Joãozinho, desligue isso e venha jantar. É um conselho, uma súplica ou uma ordem. Temos a quarta ordem, né? A quarta situação, alguém me ajude. É um conselho, uma súplica ou uma ordem. Então tá fácil aqui, ó, na página 52, a questão, né, 8, tá certo? Então vocês vão saber realizar com certeza, porque tá bem fácil, tá bom? Então vamos para a página 53 de português. Na página 53 de português, a gente vai estudar variação linguística, só que regional. A gente estudou anteriormente variação linguística, né? Só a variação linguística, que como a gente sabe e aprendeu, é uma forma diferente que outras pessoas falam, né? A gente leu alguns textinhos, teve um textinho, né, que falava da professora, né, tendo um diálogo com o aluno, que está bem lá, né, mais atrás no livro, que ele falava de uma forma incorreta, né? Meu irmão, eu falava meu irmão, e algumas coisas ele falava incorreto. Então, é uma variação linguística, quando uma pessoa fala de uma forma diferente ou incorreta. Aqui no caso, a variação linguística é dos lugares. Tem lugares que falam de forma diferente da forma que a gente fala. Então, a língua portuguesa muda. Então, há falares típicos, né, típicos de uma região, que dá-se o nome de variação regionais. Isso se revela, por exemplo, o nome atribuído a alguns alimentos, como é o caso de macaxeira, usado na região Nordeste. Então, temos a macaxeira, que é usado na nossa região. Mas em outros lugares, esse nome macaxeira ele é usado de outra forma, tá certo? Então, temos o nome de alimentos, alguns nomes de, né, comidas, objetos, que vão ser falados de outra forma. Então, isso se chama variação, né, linguística regional, tá certo? É diferente da variação linguística, que é só da forma que a gente fala, que muitas vezes pode ser uma forma incorreta, tá ok? Então, temos aqui. Leia novamente esta observação no final da receita do bolo de macaxeira. Observação. Macaxeira, aqui para nós, nordestinos, é o mesmo que aipim ou mandioca. Então, vocês estão vendo aí que em alguns outros lugares não se chama macaxeira, se chama aipim ou mandioca. E a gente chama macaxeira aqui no Nordeste. Então, isso se chama uma variação linguística regional, tá certo? Como a tia explicou aqui para vocês, já tinha lido aqui no começo, aos falares típicos de uma região, não é isso? Tia tinha explicado aqui nessa barrinha aqui marronzinha, ó, tá certo? Você pode fazer a leitura novamente, porque a pessoa que enviou a receita achou necessário fazer essa observação, tá certo? Então, você vai responder aí, pode responder aí, é uma resposta pessoal, tá certo? Então, temos aqui a questão 2 agora. Em sua região, assinale o nome utilizado para os alimentos representados nas imagens. Então, temos aí, qual é a forma que se fala aí na região que a gente mora? A gente fala abóbora ou a gente fala jerimum? A gente fala tangerina ou fala bergamota? A gente fala fruta do conde ou fala pinha? A gente fala mexerica ou pocã, ou fala atá. Então, vocês vão aqui, ó, vocês vão assinar qual é a forma que se fala aqui na nossa região, tá certo? Então, essas foram as nossas atividades da atividade de sala de hoje, da língua portuguesa, tá certo? Então, o que a gente estudou hoje? O que é verbo imperativo, né? Que indica uma ação, uma ordem, uma súplica, né? Um chamado, chamando. Esses são os nossos verbos imperativos, tá certo? Verbo indica uma ação e hoje a gente estudou um pouco sobre verbo, mas ele imperativo, né? No caso, indicando essas palavrinhas que eu falei para vocês agora. E também estudamos hoje sobre o que é variação linguística regional, tá certo? Que foi na página 53, tá ok? Então, para casa, vocês vão realizar a atividade da página 55, tá bom? Vocês vão realizar a atividade da página 54 até a página 58,
tá certo? Então, vocês vão realizar a atividade para casa do livro de português, da página 54 até a página 58, tá bom? Vocês vão responder essas questões de acordo com o que a gente, o que a tia explicou nesse primeiro momento agora sobre verbo imperativo e sobre variação linguística, tá bom? Então, essas são as atividades de português de hoje, dessa terça-feira. No segundo horário, a tia vai enviar para vocês uma foto de uma atividade que será a nossa revisão da nossa avaliação de matemática, tá ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, que até assim que puder vai estar respondendo vocês, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser.